acontecer nesta sala era ter-te aqui para falarmos sobre este assunto. Obrigado. Antes de mais, ao meu amigo Jorge, à Susana, ao Gonçalo também. Nós vamos conhecer de alguma forma por um encontro muito engraçado, que foi através do Facebook, e esta comunidade, no fundo, estamos sempre dentro de alguns conceitos de Benjamin, que é o conceito de comunidade. Mas o que eu vou falar hoje aqui, como o título indica, um filósofo contrapelo da história, eu vou começar mesmo pela passagem em que ele fala disso. Aliás, há 2 ou 3 passagens em que ele tem mesmo esta expressão. Esta aqui é mesmo do texto. Essencialmente eu vou utilizar um texto, por acaso não trouxe, mas também esqueci-me dos textos, que é o Anjo da História, que eu gostava de vos indicar que há uma tradução do livro sobre o conceito de história do Walter Benjamin, que está traduzido por João Barreto, uma magnífica tradução, que é o Anjo da História. Eu vou essencialmente utilizar o texto sobre o conceito de história, mas vou-me reportar a outros textos mais antigos que permitiram o meu trabalho. No fundo foi a minha tese, outramente foi encontrar um fio condutor que nasce logo nos primeiros textos de Walter Benjamin e vai desembocar no texto sobre o conceito de história. Quer dizer, aparentemente o texto sobre o conceito de história é um texto estranho até mesmo para os intérpretes de Benjamin, como vocês sabem, porque surpreendeu tanto os marxistas como aqueles que estavam do outro lado, que eram o Gershom Scholem, pela inflexão inesperada do Benjamin, mas ao mesmo tempo ele vai consubstanciar ideias que já estavam muito enraizadas na visão de Benjamin. Portanto, vou começar a passagem onde Benjamin utiliza esta expressão, que é um filósofo utiliza a expressão a contrapelo da história. E, portanto, vou citar a tradução de João Barreto, na página 12-13, onde ele diz: não há documento de cultura que não seja também documento de barbárie. E do mesmo modo que ele, o historiador, não pode libertar-se da barbárie, assim também não o pode o processo histórico em que ele transitou de um para o outro. Por isso, o materialista histórico se afasta, quando pode, desse processo de transmissão da tradição, atribuindo-se a missão de escovar a história a contrapelo. Ou seja, ele apresenta a ideia do materialista histórico precisamente como aquele que escova a história a contrapelo. O que é que isto significa? E, portanto, é esse o objetivo que eu me proponho. Comecemos por questionar então o que é que ele quer dizer quando se refere à barbárie que está aqui a falar. Esta expressão de barbárie vai aplicar-se ao conceito de história entendida como historicismo. Ou seja, ele inspira-se no primeiro Nietzsche, sobretudo num texto que são as considerações intempestivas, nomeadamente a segunda, intitulada Da Utilidade e do Inconveniente dos Estudos Históricos para a Vida, que é de 1873. É um dos textos que ele começa a ler muito jovem, ele é um amante de Nietzsche, a par de outras influências que foram muito pertinentes na obra dele, mas Nietzsche foi uma grande influência na juventude dele, a par de Goethe e dos pré-românticos, e portanto esta obra foi muito lida e foi muito admirada por Benjamin e gerou imediatamente essa adesão à crítica ao historicismo e à crítica à história vista como progresso, essencialmente. É contra a visão da história vista como progresso, por um lado, e é contra o historicismo que Walter Benjamin se insurge, defendendo que a ideia que é um materialista histórico é aquele que será capaz de levar a cabo uma verdadeira e justa tarefa histórica. Este verdadeiro e justo não são palavras vãs, mas são palavras que ele utiliza mesmo. Quem leu, o Gonçalo leu os textos, e portanto sabe que esta palavra justiça não é um clichê, mas é uma palavra que ele utiliza com um sentido muito prático, não é? Então, com Nietzsche que criticava os historiadores como aqueles que praticavam a idolatria do factual, estou a citar a segunda consideração, e que se submetiam à tirania do real, ou seja, do factual, isto é, aquilo que é entendido como um decurso contínuo e ininterrupto da sucessão dos factos históricos. E, portanto, é de acordo com esta perspectiva benjaminiana que ele acorda
na verdadeira, ou concede à história a verdadeira missão: lutar contra a visão do progresso e da história vista como uma sucessão contínua de factos. Mas se a crítica de Nietzsche e o seu apelo à luta se faz em nome do rebelde e do herói, e mais tarde do sobre-homem ou super-homem, o Uberman, não é, para sermos mais exatos, no caso de Benjamin, ela é solidária dos proletários e dos vencidos da história. Mas eu aqui já me estou a referir à fase mais tardia do livro sobre o conceito de história, não na fase que nós vamos abordar agora, que é logo a primeira. Portanto, aqui já é uma posição mesmo final. Portanto, a leitura de Nietzsche desde o princípio influenciou muito, como eu já tinha dito, mas gostava de dizer que encontramos, na sua forma mais acabada, no texto sobre o conceito de história, esse texto paradigmático que causou perplexidade, encontramos a forma mais consubstanciada da crítica levada a cabo por Benjamin, tanto ao progresso, à história vista como progresso, quanto ao historicismo, quanto às teleologias também. Portanto, é a crítica mais acabada e mais devastadora relativamente à teleologia hegeliana, especialmente. Kantiana também, mas sobretudo hegeliana. Portanto, comecemos pelo início. E agora gostava de mostrar como é que esta ideia começa a desenhar-se no pensamento de Benjamin. Nos primeiros textos de 1913 e 1914, e eu vou citar particularmente a vida dos estudantes, porque me parece ser o mais importante, mas também há outros textos como Romântico, a Metafísica da Juventude. Eu penso que estes textos ainda não estão traduzidos por João Barrento e não tenho a certeza se ele os irá traduzir, mas estes textos são logo os primeiros de Gesamel de Schriften. Não sei se irão ser traduzidos, mas as traduções francesas não são más. Bem como uma carta, e esta carta é extremamente importante, que é uma carta que ele escreve a Carla Seligson, uma carta datada de 4 de agosto de 1913, onde ele anuncia claramente os objetivos que já se propõe. Ou seja, ele já tem uma visão, talvez não acabada, no sentido em que nós encontramos sobre o conceito de história, mas ele já tem uma visão daquilo que pretende fazer, ele já tem uma ideia muito definida. E nessa carta, a sua perspectiva da história é metafísica. Aliás, o tema metafísico é algo que depois vai desaparecer na fase final, uma palavra que não faz sentido depois no léxico de Benjamin a partir dos anos 30. Nessa carta, a sua perspectiva da história é metafísica e apresenta-se à luz da relação do homem com a comunidade e com a moralidade. Estabelecendo, eu penso, não sei se lê em alemão, posso dar a referência da edição alemã, que é a correspondência Briefe, é na página 85 a 90. Estabelecendo uma relação dessa carta com o texto A Vida dos Estudantes, de 1914. Reparem, a carta é 13, o texto A Vida dos Estudantes, digamos, é o desenvolvimento daquilo que ele se prepara a fazer. Ou melhor, sobretudo a leitura e a interpretação desses dois textos, o texto A Vida dos Estudantes e a carta, podemos compreender melhor como Benjamin já antecipava claramente essa visão messiânica de que nos fala e nos falará posteriormente no texto sobre o conceito de história. Eu vou citar o texto da tal visão messiânica que eu estou a dizer, em que ele diz: a tarefa histórica é a de dar forma absoluta em toda a pureza ao estado imanente da perfeição, de a tornar visível e de a fazer triunfar no presente. Ela não é captável senão na sua estrutura metafísica como o reino messiânico. Na verdade, Benjamin apresenta já nesses textos de juventude a noção de progresso como uma forma de temporalidade mecânica e vazia, incoerente. E, portanto, eu passo a citar, ele diz: a uma tal concepção, ele refere-se à concepção do progresso, correspondem a incoerência, a imprecisão e a falta de rigor das suas pretensões em relação ao presente. Nesse sentido, ele coloca-se no coração da problemática da história pós-hegeliana, do mesmo modo que Rosenzweig já o havia feito na Estrela da Redenção,
e ainda Ernst Bloch, quase na mesma altura, porque o texto de Ernst Bloch, se não estou a falhar, é de 1919, O Espírito da Utopia. Isto é memória, posso estar a falhar, ou é de 1919 ou de 1921. E Walter Benjamin leu com muita atenção e ficou muito impressionado por esse texto. E Gershom Scholem, muito mais tarde, também o fala. Isto é, ele opõe-se à ideia de uma visão otimista da história que pode ser concebida como uma marcha permanente em direção ao progresso. Para ele, como para Franz Rosenzweig, como para Ernst Bloch e Scholem, que identificaram esta visão da história como uma falsificação da realidade, a ideologia do progresso excluía da memória coletiva todas as falhas, as regressões, todos os fracassos que pontuavam o desenrolar da história. Pois mesmo a própria versão hegeliana, que era, a seus olhos, a mais rica da filosofia do progresso, elogia o triunfo do positivo. É a guerra, vivida como acontecimento radical, que denuncia o absurdo de toda a teodiceia imanente à história, obrigando o pensamento a confrontar-se com a perda de sentido de uma visão cumulativa e quantitativa de história, no sentido de uma perfeição final. Obriga-nos também, por outro lado, a confrontar-nos com a própria realidade, isto é, com a justaposição de momentos qualitativamente diferentes uns dos outros e que não se deixam totalizar.